Fala pessoal do Sou Mais Enem. Hoje a gente vai continuar falando um pouquinho da história do Brasil colônia e a nossa preocupação hoje é de identificar alguns movimentos culturais, artísticos que existiram durante o período colonial brasileiro. E a nossa preocupação de hoje vai ser compreender um pouquinho o movimento do Barroco brasileiro. O Barroco brasileiro ele é estruturado como uma referência, uma reprodução do Barroco que era vivenciado na Europa. E aí a gente vai ter uma constituição bastante ampla, tanto em termos literários quanto em termos de artes plásticas. Na literatura, o Barroco ele vai ser a reflexão de um homem que vive preso numa dualidade. Ao mesmo tempo, esse homem deseja a salvação, deseja uma vida reta, deseja uma vida próxima da religiosidade, mas por um outro lado, é um homem que vive sempre tropeçando no pecado, que deseja, de certa forma, um prazer mais corpóreo, um prazer mais carnal, e que se lança nos devaneios desse próprio desejo. É interessante perceber que nós temos grandes nomes na literatura ligados ao Barroco, como, por exemplo, nomes como Gregório de Matos, Boca de Inferno, que vão estar constituindo aí um campo muito largo de interpretação do Barroco brasileiro. Quando a gente vai para as artes plásticas, o Barroco brasileiro vai encontrar lugar principalmente nas artes sacras. A gente vai ter ambientes agora muito mais urbanos do que nos séculos anteriores, estou me referindo aí sobretudo na passagem do século XVII ao século XVIII, e uma das marcas do Barroco brasileiro nas artes plásticas é justamente a marca da riqueza e da opulência proporcionada pela exploração de ouro e outros minerais e metais preciosos na região das Minas Gerais. Quando nós andamos pelas cidades do Círculo Mineiro, principalmente as cidades que fazem o circuito histórico da exploração de riqueza naquela região, nós encontramos igrejas ricamente ornamentadas, igrejas que fugiam do padrão colonial tradicional e que apresentavam formas mais arredondadas, voluptuosas, esculturas que traziam aí sempre como característica os olhos oblíquos, os olhos muitas vezes chamados de vesgos, não apontando para uma direção somente. Nós temos um traço característico da representação humana e o Barroco brasileiro vai ter alguns nomes importantes no que diz respeito a essa arte sacra, como por exemplo o mestre Aleijadinho. Aleijadinho ele vai estar trabalhando em diversas localidades nas regiões de mineração. Nós temos algumas igrejas muito importantes feitas pelo seu traço e pelo seu entalhamento muito característico. E uma das obras mais visitadas e recorrentes são os profetas que estão na cidade de Congonhas do Campo. Aleijadinho ele vai construir uma via sacra terminando na igreja com os profetas, de uma certa forma, defendendo a entrada a esse templo religioso ou anunciando a palavra divina. Pode ser também uma forma de interpretação. Bom, pessoal, a gente vai ficar por aqui. Não deixem de conferir os nossos posts, não deixem de conferir os nossos outros vídeos. Um forte abraço e até a próxima.